Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado aí pela presença de todos. Como o Felipe falou, eu hoje vou apresentar sobre auditoria de segurança em rede sem fio. Na verdade, eu vou dar uma passada na agenda ali ainda. A ideia é falar sobre algumas técnicas que a gente utiliza para auditar a rede sem fio. Vou falar desde os softwares até alguns equipamentos que a gente utiliza para N atividades diferentes. E no final vou citar um projeto nosso, que é o War Driving Day, que a gente já fez algumas edições aqui, que é um projeto em cima de conscientização de segurança, na verdade, no uso de redes sem fios. Vou mostrar algumas fotos aqui do projeto. Sou diretor da Claves e atuo basicamente nessa área de detecção e resposta a incidente e a parte de teste de invasão, tanto em redes, sistemas, quanto em aplicações. Então essa, como eu falei, é a nossa agenda. Eu vou falar um pouco da introdução, citar alguns conceitos aqui, alguns termos que a gente vai utilizar aí durante a palestra. Vou mostrar alguns softwares de identificação de informações, de ataques a redes propriamente ditos, de injeção de pacotes, de quebra de chaves e etc. Alguns equipamentos para algumas atividades específicas, desde antenas para aumento de capacidade de captura, até para algumas atividades bem distintas. E vou falar do projeto War Driving Day, que a gente executa aqui no Rio já algumas vezes. Bom, a primeira parte introdutória aqui da palestra, qual que é a ideia por trás de uma auditoria, né, em rede sem fio? O primeiro ponto é a questão de detecção de redes, né, você identificar redes presentes na área de cobertura, né, digamos assim, do equipamento ali que você está usando para capturar esses dados. Outra questão é busca por vulnerabilidades. Essas vulnerabilidades podem estar desde do protocolo de criptografia utilizado até uma série de configurações que podem tornar aquela rede wireless segura. Rede wireless tem algumas, né, na verdade, mas uma das características bem peculiares de rede wireless no sentido de segurança, né, ou no sentido de insegurança, é a falta de isolamento físico, né? Você não tem como controlar o acesso não aos dados, mas aos pacotes em si, né? Por ela não ter a estrutura da cabeada. Ela é supostamente como se fosse tudo broadcast, basta você ter um aparelho de captura, né, uma interface de rede sem fio, e estar na área de cobertura daquela rede, onde aquela rede opera, você consegue capturar as coisas que estão trafegando ali, né? A proteção para que o que está sendo capturado ele não seja revelado, né, o conteúdo daquela informação em si, é a utilização de criptografia, que é prevista lá no protocolo, o app, WPA, com as suas características. E a gente vai falar de alguns termos que vêm do inglês, né? Que é a questão do War Driving, que é a ideia do nosso projeto aqui, que foi o War Driving Day. O War Driving, eu não sei se todo mundo está familiarizado com o termo, é a ideia de você, num carro, né, num veículo, seja ele qual for, configurar um notebook ou algum tipo de dispositivo desse tipo com a interface de captura e ir trafegando por aí, buscando informações sobre redes que você encontra. Com isso a galera tem feito mapeamentos de redes em cidades, por aí tem até um site que eu nunca lembro o nome para citar, mas é parecido com a mesma proposta de um Google Maps da vida, só que ele mapeia manchas de rede wireless por cidades aí ao redor do mundo. Na verdade é a comunidade que submete. Então nos Estados Unidos tem várias, aqui no Brasil, a última vez que eu olhei, pelo menos tinha Brasília lá mapeado com as manchas lá de rede wireless. Então isso é feito por o termo que ficou mais conhecido é War Driving, que é você fazer esse tipo de varredura, né, de mapeamento dentro de um carro, especificamente. Mas existem alguns outros termos de algumas outras experiências que foram feitas por aí. Por exemplo, os nomes são intuitivos, né? War Walking, por exemplo, que é trivial. War Flying, War Skating, né, que foi algumas outras derivações disso que a galera tem feito. E existem ainda outros tipos de projeto nessa linha. Por exemplo, War qualquer coisa, né? Whatever. Inclusive esse projeto que eu achei bem interessante. Antes, deixa eu só citar quando eu falei da questão do mapa, né, desse site, né, que bota lá as manchas do mapa, etc. O termo War Driving, ele é derivado de um termo bem mais antigo, que era War Chalk, na verdade, que vem bem mais antigo ainda de um termo que era de uma atividade, na verdade, que era utilizada lá na época de depressão nos Estados Unidos, que a galera pintava de giz o chão para mostrar, simbolizar, por exemplo, lugares que distribuíam cesta básica, esse tipo de coisa. A galera adaptou isso para a rede wireless, onde tinham aqueles símbolos ali,
especificamente, onde cada símbolo daquele simbolizava um tipo de rede que era localizado naquela área ali onde se pintava o chão. Mas em épocas de Google Earth, Google Maps e derivados, ninguém mais pinta chão com giz, né? A galera marca nesses mapas aí. A maioria das ferramentas que eu vou mostrar aqui, pelo menos as ferramentas de obtenção de informação, tem suporte à coleta de informações GPS. Então você usa esse mapeamento agora muito mais digital. E esse mapeamento, como eu falei, é feito de várias maneiras, inclusive esse projeto em cima de um carrinho de supermercado, onde ele colocou todo, onde eles, né, não sei exatamente quem foi que fez, tem todo um aparato ali para captura. Algumas coisas extremamente interessantes, como é a questão da antena, né, amplificada, vários tipos de antenas diferentes. Tem antenas por exemplo, antenas direcionais, antenas omnidirecionais, tem câmera, tem farol, tem até alto-falante e etc. E uma coisa interessante, a questão do alto-falante, principalmente, o Kismet, que é uma ferramenta que eu vou mostrar aqui, que a gente já fez alguns projetos de Warwalking, por exemplo, ele tem essa questão de avisos sonoros para determinados eventos, descoberta de novas redes, ou detecção de alguém fazendo probes nas redes e sem associar devidamente, que caracteriza um scan ativo, e coisas do gênero. Bom, e quais são as principais ameaças quando se fala de rede wireless? A primeira delas, não botei em nenhuma ordem particular ali, mas tem a questão de negação de serviço e jamming, né? Por ela não ter esse isolamento, ela é muito passível de interferência, principalmente pelo fato de que a rede wireless que a gente utiliza, o padrão Wi-Fi, na verdade, que é uma proposta LAN, né, para rede sem fio, ele utiliza uma faixa dita suja, né, que é a 2.4 GHz, que é uma faixa utilizada para N outras coisas, uma faixa que você não precisa de licença, para uso científico, médico e industrial, se eu não me engano. Então é uma faixa, entre aspas, aberta, né, que tem muito uso por aí. Então muita coisa dá interferência em rede wireless. Então você tem esse problema da interferência como um efeito colateral e você tem o problema de um ataque de interferência, né? Um ataque visando dar interferência na rede e causar uma questão de negação de serviço, que é o caso do jamming. E um caso, tem alguns casos disso, né? Você pode, por exemplo, você tem os padrões A, B e G, você pode botar alguns dispositivos, forçar o uso de B, ter uma performance pior. Outra questão que eu acho bastante interessante, por exemplo, é a coexistência que você pode forçar no 2.4 do Bluetooth. Bluetooth é uma outra proposta de rede sem fio, né? Assim como o Wi-Fi é a proposta LAN da rede sem fio, o Bluetooth seria a proposta PAN, né? de uma rede menor. Você pode forçar o Bluetooth, você pode utilizar o Bluetooth na mesma frequência, 2.4 GHz, e uma coisa interessante do Bluetooth é que, embora o uso dele principal seja as conexões ponto a ponto, né, para troca temporária de arquivos, você pode usar o Bluetooth numa arquitetura estilo wireless, né, um concentrador e um AP, né, como a gente disse, e os clientes em volta e tal. E um projeto que eu já vi bastante interessante é que, se você, para essa questão de jamming, né, se você pegar esse concentrador Bluetooth, né, e botar ele para operar na frequência de 2.4 GHz, der um buster lá de sinal, ele começa a dar interferência em todas as redes wireless que tiverem por perto. E a vantagem disso é que esses concentradores são extremamente econômicos em termos de energia, e alguns deles, para Bluetooth especificamente, funcionam a pilha. Então, se você tem um concentrador Bluetooth, que é um dispositivo relativamente pequeno, que funciona a pilha, ou seja, totalmente wireless, inclusive para fornecimento de energia, e que consegue fazer interferência em qualquer rede wireless que tiver na área de alcance dele ali, é como se fosse uma granada de jamming, onde você colocar aquele dispositivo, ele não precisa estar associado a exatamente nada, onde você colocar ali, você consegue caracterizar uma situação de negação de serviço ou de, pelo menos, interferência em redes wireless. Fora as interferências por efeito colateral de equipamentos e etc. Outro ponto é a questão de captura de tráfego. Como eu falei, a captura de tráfego em si é meio que impossível de você impedir. O tráfego está passando pelo ar, quem tiver na área de cobertura com uma interface de rede sem fio vai conseguir capturar o tráfego. O que você faz é a proteção em cima desse tráfego para que, uma vez capturada, a pessoa não consiga tirar informação nenhuma dali de dentro. É o caso das criptografias todas que a gente vai ver. E dois ataques
interessantes é o man in the middle, né, que você pode fazer, no caso, o man in the middle não é um ataque específico de rede wireless, mas que pode ser usado uma vez que você caracteriza a possibilidade de captura de tráfego, você pode usar o man in the middle para captura de credenciais e etc. Outro ponto é o fake AP, que é você se passar por um AP, né, a gente vai ver aqui mais para frente a ferramenta Karma, que é uma ferramenta antiga e tal, um projeto bem antigo, mas bem interessante. E a ideia é você se fazer passar por um AP, os clientes vão associar em você acreditando ser um AP, aí você faz uma ponte para a internet ou algo parecido para que fique transparente, né, e todo o tráfego da pessoa vai passar por você e, mediante isso, você pode fazer qualquer tipo de manipulação ou captura. E a questão de acesso não autorizado, que é a questão do vazamento de sinal, hoje em dia ainda se usa rede sem fio com um certo receio, então você juntar ela com a sua rede corporativa ou operacional ainda é um tanto quanto perigoso, porque ela não tem uma série de restrições que você consegue impor na rede cabeada. Um exemplo disso seria o vazamento de sinal, por exemplo. Você pode estabelecer uma rede sem fio dentro desse auditório aqui, mas ninguém garante que da porta para fora, que do outro lado da parede, não tem alguém conseguindo capturar esse sinal. Existem algumas medidas para evitar esse tipo de coisa, né? Você tem a questão alguns APs que você coloca nas paredes, né, que a gente chama de AP oco, né? Você bota um AP com o mesmo SSID para se alguém tentar logar, ele vai associar naquele AP que está com o sinal mais perto da rua e não vai conseguir acesso à rede interna. Já teve projetos, inclusive, de tinta, não sei se vocês já viram isso, uma tinta que você pintava a parede que evitava o vazamento de sinal. Então tem todas essas questões, mas ainda é algo extremamente delicado de se lidar para você chegar perto do isolamento que uma rede cabeada daria. Bom, e a primeira ferramenta que eu vou falar aqui, vou falar bem rápido, acredito que não seja novidade para ninguém, é o Wireshark, que é uma ferramenta clássica para análise de pacote. As duas principais características dela que eu cito ali é a capacidade que ela tem de desencapsulamento, ou seja, de você conseguir analisar cada um dos protocolos, independente da camada que ele está atuando. Você tem aquela janelinha do meio lá que eu vou mostrar aqui, onde você está em árvore, né? Você vai expandindo e vai vendo cada uma das camadas. E a questão de remontagem de sessão, que é extremamente interessante para você reconstruir tráfego mesmo. Você reconstruir, por exemplo, uma conversa no mensageiro instantâneo, uma troca de e-mails, uma transferência de arquivo, ou uma autenticação, por exemplo. Você vê o usuário e a senha passando. Aqui está o site do projeto e aqui está a cara dele. Essa parte que eu falei de desencapsulamento seria essa parte do meio aqui, onde você consegue expandir esses nóizinhos aí, e você vai vendo os campos completos de cada camada dessa aí, no caso ele TCP, IP e por aí vai. Então a internet, mas ele não é nada, reparem que ele ali está capturando de uma interface sem fio, tá, em tempo real, mas ele seria, por exemplo, se você está associado na rede, ou se a rede está aberta, tá, você conseguiria ver de maneira trivial, mas ele não é uma ferramenta específica para a rede wireless, é uma ferramenta de sniffing e análise de tráfego já conhecida aí. Essa sim é específica para rede sem fio, que é a questão do Kismet. O Kismet foi a ferramenta que a gente utilizou no OrDrive, né, no projeto OrDriving Day, e ele é, na minha opinião, pelo menos, uma excelente ferramenta para essa parte de obtenção de informação sobre as redes, né, de detecção de redes presentes e obtenção dessas informações. Tá? Além disso, além dessa análise que ele faz, ele tem a capacidade de trabalhar como se fosse um WDS. Né? Você pode fazer lá um inventário da rede, né, como se fosse. Por exemplo, o seu sensor está posicionado aqui, ele sabe exatamente quais redes que coexistem aqui nesse espaço. Então ele pode gerar alertas caso uma das redes troque algum tipo de característica, uma rede nova que apareceu, uma rede que sumiu e coisas do tipo. Esse tipo de monitoramento ele faz. Além de fazer monitoramento em cima de probes, né? Ele consegue detectar um cliente fazendo probe nas redes e sem associar, que geralmente significa que ele está obtendo informações, é um scan ativo, né, que a gente chama. Tem localização geográfica através de GPS. Então, ele é um dos caras que você consegue utilizar para gerar esse mapa, com as manchas das redes e etc. Ele tem uma característica interessante também, que é a arquitetura dele. Né? Ele tem uma arquitetura separada em 3 personagens, embora você possa usar ele assim,
como se fosse standalone, né? Isso é uma abstração. Na verdade, tem 3 personagens atuando ali: o cliente, o servidor e o drone. O drone em si é o sensor, é o cara que está capturando as informações. O servidor é o cara que vai centralizar todas essas informações, e o cliente é o cara que acessa o servidor para visualizar essas informações. Num caso particular, que eu acredito que seja que a maioria das pessoas, quem já usou o Kismet aqui, usou, você usa tudo isso na mesma máquina, né? É um servidor, é um cliente que conecta num servidor localhost e é um servidor que conecta num drone localhost para obter as informações. É uma das possibilidades. Mas qual que é a graça dessa arquitetura? Você pode ter uma rede de sensores. Você pode espalhar sensores por vários drones diferentes. Todos esses drones submetem essas informações para um servidor único, e esse servidor que centraliza essas informações, e quando você quiser visualizar, você faz através do cliente. Tá? Isso funciona para... isso simplifica a questão até do hard driving, da varredura por coisa, porque você só precisa mandar o drone. Tá? É bem interessante essa arquitetura do Kismet. Aqui está mais ou menos a cara dele. Tá? Aqui em cima é a lista de redes que ele obteve. Ele tem uma certa inteligência, que, por exemplo, aqui nesse exemplo não tem nenhuma, mas tem a questão, que é não é bem tão seguro assim, mas tem uma configuração de segurança que se fala, que é a omissão do SSID. Né? Você impedir que você omitir a exposição do SSID, a divulgação do SSID por parte do concentrador. Quando isso acontece, uma coisa importante é que você omite que ele divulgue o SSID, mas você não consegue omitir a presença da rede. Né? Tem sinal passando e tal, você consegue perceber que tem uma rede ali. Então, o sintoma comum para o Kismet, quando há algo desse tipo, uma rede configurada dessa maneira, é ele mostrar uma entrada de rede aqui, só que ele coloca lá no SSID ou hidden, né, ou algo parecido. E ele é inteligente o suficiente para você não precisa fazer nenhum tipo de interação. Você deixa ele lá capturando, alguma hora vai passar um probe, né, um usuário legítimo, por exemplo, tentando associar numa rede, passa o SSID e ele aprende, ele descobre qual é o SSID e ele já atualiza a lista ali. Então a gente costuma dizer que impedir SSID não é uma medida muito eficaz, porque só dá mais um passo para o cara que quer descobrir, nem mais um passo dá. O Kismet faz isso sozinho, assim como outras ferramentas também. Outras informações interessantes que ele vai aprendendo ao longo do tempo, essas informações são imediatas, né? O nome da rede, o BSSID, o tipo de criptografia que usa, o canal que está operando. Uma outra informação que ele aprende com o tempo, ele consegue descobrir, conforme ele vai pegando tráfego legítimo, ele descobre, por exemplo, que faixa de IP que aquele cara usa. Então dá para você ter noção, por exemplo, do tamanho da rede de uso ali, né? Qual é a máscara que ele está usando, que tipo de IP que ele está pegando e etc. Então essa é a cara dele. Aqui embaixo, aqui é um gráfico de tráfego, tá? E aqui embaixo é um console. Um exemplo, um exemplo aqui seria, por exemplo, um probe, ele descobriu esse cara aqui, essa rede aqui, sofrendo um probe, ou seja, alguém tentou associar nesse cara. Tá? Outro ponto seria aquele que eu falei, ele também loga aqui nesse console, que seria você detectar o cliente tal, ele botaria ali o MAC da pessoa, está fazendo probe em várias redes, não precisa ser todas, e não está associando. Ele também avisa aqui nesse console. Tá? Então esse console ele vai gerando todos esses alertas. E esses alertas você configura devidamente lá no arquivo de configuração. Você pode botar alertas sonoros cercar o template de log e várias outras derivados. Uma coisa importante, eu vou falar mais disso quando falar lá do projeto, é que você consegue salvar, isso aqui tudo é visual, né? Você consegue salvar nele, configurar nele o template de log, que seria isso, que tipo de informação você quer guardar. Ele tem suporte a alguns formatos de arquivo e você seta lá quais que você quer operar. No caso do Hard Driving Day, por exemplo, até para fugir de qualquer tipo de polêmica, a gente garantiu a não captura de dados, efetivamente. Um dos tipos de arquivo que ele salva, um dos formatos de log dele, é o dump, né, que é um backup. É o tráfego, todo o tráfego de todas as redes que ele está pegando é guardado no arquivo backup. Você pode omitir isso, foi o que a gente fez. Ele pode salvar arquivos de GPS, arquivos só com os IVs coletados, arquivos... um XML com a lista de redes e N outros. Tá? Então isso também é configurável. E tem mais um monte de configurações que você pode fazer. Aqui é quando você seleciona uma daquelas redes ali, que estavam listadas, ele passa esse nível de detalhamento. Tá? Aqui é o tráfego na rede.
Aqui são informações como o nome da rede, o BSSID, né, que é o endereço do concentrador. Aqui mais para baixo ele mostra a encriptação, é o app e por aí vai. Informações desse tipo que são importantes para você modelar algum tipo de ataque e etc. Bom, então esse foi o Kismet. O Kismet é uma ferramenta extremamente relevante para a parte de obtenção de informação, tá? Reconhecimento, identificação de informações sobre as redes e etc. Esse cara aqui, ele já é uma suíte completa, tá? O nome é CrackNG, ali é o nome da suíte, na verdade. Vou mostrar aqui alguns utilitários dessa suíte. E os utilitários dessa suíte, eles visam sanar todas as necessidades que você tem para quebrar uma chave. Quebrar uma chave, seja ela o app ou WPA. Tá? Então ele tem utilitários para detecção de rede, que é isso que o Kismet faz. Você tem um utilitário dentro da suíte que é o Aerodump. Para sniffing, efetivamente, você tem a injeção de pacote, que é o AirPlay, e a quebra de chaves, que é o próprio AirCrackNG. Né? É um utilitário que leva o mesmo nome da suíte. A gente tem o Hermon, por exemplo. O Hermon é só um facilitador da sua vida, que ele é um cara que simplesmente passa a sua interface de rede para o modo monitor. O modo monitor é um modo que permite que você capture dados de todas as redes presentes aqui no ambiente sem associar nenhuma delas. Tá? Isso, teoricamente, era para ser trivial, mas dependendo da placa que você usa, não necessariamente. Tá? Elas deveria ter um comando canônico, né, que funcionasse para todos, mas cada uma funciona de uma maneira diferente, variando de acordo com o chipset. A ideia do Hermon é ele tem lá uma base de chipsets lá que ele mantém atualizada, e independente do chipset que você utilize, você passa Hermon, Start, Interface. Ele vai descobrir qual o chipset que você usa, qual o driver que você está usando, e vai transformar a sua interface em modo monitor. Na maioria das vezes, através da criação de uma interface virtual. E outra questão que eu esqueci de citar aqui é a questão do canal, que é opcional. O canal é que mesmo toda a rede atuando na frequência de 2.4 GHz, existem os canais, que são, forçando um pouco o termo aí, como se fossem subfrequências. Tá? São canais menores dentro da mesma frequência, que facilita para você ter várias redes coexistindo, sem que uma dê interferência na outra. Então, se você não estabelecer canal e botar em modo monitor, o natural é que a placa trabalhe numa forma que a gente chama de channel hopping. Ela fica pulando de canal em canal. Tá? Isso também é configurável lá no Kismet, por exemplo. Você pode, inclusive, dar preferência a certos canais. Não, passa mais nesse canal aqui, que esse canal tem mais rede, por exemplo. O canal que costuma ter mais rede é o canal 6, que é um canal... Aqui no Brasil vai até 11, se eu não me engano. O 6 é o que vem, na maioria dos dispositivos, como padrão. Então, quando estiver muito poluído, fuja do 6. E exatamente por essa fuga do 6, o segundo e o terceiro canais mais populados é o 11 e 1, que são as pontas. Né? Então, mas aí depende do seu alvo específico. Então está aí a descrição das opções aí do Hermon. Bom, transformada a interface em modo monitor, você tem o Aerodump, que faz a captura em si. O Aerodump você pode passar ele pura e simplesmente... reparem que o que está com esse menor que e maior que é obrigatório. Tá? O que está entre colchetes são parâmetros opcionais. Então você pode passar ele Aerodump interface. A interface que você vai passar aqui é a interface que está em modo monitor. Ele vai fazer uma varredura geral, vai te mostrar todas as redes que estão ali, independente de canal, independente de tudo, e não vai salvar em lugar nenhum, vai só mostrar na tela. Aqui você tem as opções. Uma vez que você identificou um alvo, né, é essa rede aqui que eu quero quebrar, então é dela que eu vou capturar dados. Você pode setar aqui, menos channel, o canal que ela está operando, ele vai se limitar a capturar dados desse canal, menos BSSID, o BSSID dessa rede. Tá? Então ele só vai pegar pacotes dessa rede. E o menos write, para ele escrever em arquivo. Ele vai salvar isso num arquivo de dump, né, conforme está descrito aí. Bom, em alguns casos, você pode precisar de uma injeção para auxiliar no processo. Quais são esses casos? Por exemplo, a quebra de chave web, ela é baseada numa quantidade de chaves que você tem, que começam a colidir os usos dos IVs, e você tem a extração da chave. Tá? Isso é um conceito importante de web, que o app, a dica é não use, porque não existe uma maneira segura de você implementar o app. Tá? Não é a força da chave que está em questão aqui, são fraquezas do protocolo, diferente de WPA, que é um ataque de força bruta. Tá? Aí depende da chave que o cara colocou e etc. Então,
voltando ao RPlay, no app você precisa, para quebrar uma chave web, você precisa de um número razoável de pacote. Tá? Estatísticas por aí de documentação de ferramenta dizem que por volta de 45 mil pacotes você tem 80% de quebra. As estatísticas, nossa, que tem até uma galera do curso, fez curso com a gente que não me deixa mentir, as estatísticas nossas de lab, no máximo 20 mil ali costuma quebrar. Tá? Mas independente disso, para que serve o RPlay? Você pode se deparar com uma rede que tem um tráfego extremamente baixo. Né? Você vai ficar lá o dia inteiro esnifando essa rede com aerodump e no final do dia passaram, sei lá, 10 pacotes. Então, para que você pode usar a injeção? Isso aqui, o RPlay, no caso, para o app, ele pode ser usado para você replicar pacote. Explora uma outra do app, né, que é uma falha específica no CRC, na forma como ele implementa o CRC32, onde você consegue pegar um pacote na rede, reinjetar na rede, e o concentrador acha que esse pacote é legítimo. O que é um pacote legítimo? É um pacote originado de alguém associado na rede. E com isso ele gasta um IV. E a gente, tratando de um ataque onde o trigger do ataque está na colisão dos IVs, você consegue fazer a rede gastar tantos IVs na velocidade que você queira. Basta você definir quantos pacotes você quer injetar. Então, no app, é para isso que funciona. Então, esse é um exemplo. Aqui, no caso, esse ataque que eu estou falando aqui não é nenhum ataque. Né? Esse -9 é um teste. Você passar a RPlay, a interface, e o -9 e a interface, ele verifica se a sua interface tem essa feature de injeção de pacote. O app, deixa eu só trocar a ordem aqui, já que eu já comecei. O app seria esse, por exemplo. Esse é um pacote, esse é um ataque que auxilia na quebra de web. Reparem que eu posso conseguir quebrar o app sem precisar disso, se a rede tiver um tráfego razoável. Caso não tenha, eu posso usar esse auxiliar. É o ARP Replay ou -3. Então seria aqui RPlay, -3, que simboliza o ARP Replay, a interface e as opções. Quais são as opções? Qual é a rede que eu quero, em que rede que eu quero injetar, e qual é o cliente o qual eu vou pegar o pacote dele para retransmitir. Então, lá no Aerodump, ele também te mostra quais são os clientes associados em qual rede. Então, você pega um cliente lá que está gerando pacote, pouco ou muito, não faz diferença, e coloca aqui o MAC dele e o BSSID da rede que você quer injetar. Assim que esse cliente trafegar um pacote ARP, ele pega esse pacote e retransmite N vezes, e você ganha esse aumento de tráfego na rede forçado. Só voltando aqui, a outra forma que o RPlay pode te ajudar, agora se tratando do ataque AWPA. O ataque AWPA, ele funciona na captura, enquanto no app você precisa de, em média, 20 mil ou 40 mil pacotes que seja, no AWPA você precisa de 4 pacotes. Mas são 4 pacotes específicos, que é o four-way handshake do AWPA, que é o probe do usuário solicitando associar a rede, um challenge que o concentrador faz, a resposta do usuário e o feedback do concentrador. Tá? Então, como é que funciona a quebra da AWPA? Força bruta. Você tem um challenge e tem a resposta. Você tem que achar qual é a chave. A senha não trafega, tá? Mas você tem que achar qual é a chave que, aplicada às funções previstas lá no padrão, conseguiria resolver aquele challenge ali com aquela resposta que o cliente colocou e foi correta, né? Por exemplo. Então, qual que é a problemática que você pode encontrar na quebra de uma rede da WPA? Você pode ter uma rede que você está esnifando ela durante o dia inteiro e você não pegou nenhuma associação. Se não tem ninguém na rede, realmente você tem um problema. Tá? As principais pesquisas em cima de ataque de rede wireless é o que chama de trafficless. É quando você não tem tráfego na rede. Aí fica bem mais difícil. Mas um problema que dá para resolver com o RPlay é o seguinte: se você chegou para esnifar uma rede e já tinha alguém lá, ou 1, ou 2, ou 3, quantos forem. E durante o tempo que você ficou esnifando, ninguém voluntariamente se associou. Tá? Aí tem como você resolver com esse ataque. Esse ataque ele tem esse nome de deauth, né, que é o nome do frame, mas, na verdade, a definição seria desassociação, né, que você não tem autenticação em rede wireless. A ideia desse ataque é a seguinte: esse frame específico, que é um frame previsto no padrão, ele faz com que o usuário desassocie da rede. E uma vez desassociado, a placa de rede automaticamente associa de novo. E aí você força um handshake a passar na rede. Tá? Então você viu lá, escolheu lá seu alvo, é uma rede WPA, tem alguns clientes lá associados, mas não conseguiu capturar nenhuma associação voluntária. Você derruba um deles através de frames deauth e eles vão associar de novo, você captura o handshake.
Tá? Então é para isso que serve. Aqui mesma coisa, rplay -0 ou ---- the off, né? Está indicando que ataque que você vai fazer, a interface por onde ele vai partir, e as opções seriam quem é o cara que você quer associar, quem é o cara que você quer desassociar, e de qual rede que ele está participando. Aí no caso aqui é o contrário, né? Se no app você manda pacotes para o concentrador fingindo ser um determinado cliente, aqui você vai mandar frames para um cliente específico fingindo ser o concentrador, desassociando ele. Tá? Com isso você força o envio de um handshake. E finalmente a gente tem o aircrack, que efetivamente vai fazer a quebra. Tanto os ataques estatísticos, que são os ataques em redes web, quanto os ataques de dicionário ou força bruta, que são ataques AWPA. No caso aqui, você pode passar aircrack e o arquivo de dump, aquele mesmo arquivo que o aerodump lá está escrevendo. Tá? Se tiver várias redes no arquivo, ele vai listar todas elas, ele diz o nome da rede, a criptografia que ela utiliza e alguma informação relevante. Por exemplo, o que é informação relevante? Se a rede for WEP, ele te diz quantos IVs ele tem. Se a rede for WPA, ele te diz quantos handshakes ele tem. E todas essas linhas iniciadas por um indexador. Aí ele vai te perguntar qual rede efetivamente você quer atacar, você escolhe pelo indexador e ele dispara o ataque. Só com um ponto, o ataque ele faz essencialmente word list, né? Então, se você for operar um ataque da WPA, uma das opções que você tem que passar aqui é o caminho para uma word list, que são as senhas que ele vai testar. Tá? Então, esses são os principais utilitários do aircrack. Tem alguns utilitários extremamente interessantes, que é o caso do Airbase, que é para ataques de fake AP. Você tem, por exemplo, o Aerolib, que é um ataque que pré-computa as chaves da rede, você já chega com as chaves pré-computadas, isso aumenta muito a performance na hora da tentativa e erro para quebra da chave. Tá? Então tem N outros utilitários que auxiliam bastante. E aqui alguns extras, são projetos, esses dois são antigos, né? Esse aqui é até de um brasileiro, que eu acho interessante citar pela linha que eles seguiram. O Karma, por exemplo, eu citei aqui o Fake AP, né, que é você se fingir ser uma rede para que alguém se conecte em você. O que o Karma faz ele finge ser qualquer rede. Tá? Ele ataca uma feature que a gente chama de redes preferenciais. Se você tem uma rede em casa chamada casa, e ela é uma rede preferencial, aquelas redes que você memoriza, automaticamente, sempre que você liga seu notebook, ele faz probe nessa rede, ele procura por essa rede aí nas redondezas. Então, se tiver uma rede com o mesmo nome, ele vai tentar associar. O que o Karma faz? Independente da pergunta que você faça, ou seja, independente da rede que você probe, ele responde dizendo que é ele. Tá? Então, essa é uma ideia muito interessante de ataque. E com isso, ele faz um fake AP genérico, onde ele não mira uma rede específica, ele mira todos os clientes aqui presente. E um adicional nisso é esse módulo aqui, que é o Karma Metasploit, que na verdade é um resource para o Metasploit. É um módulozinho que você consegue carregar lá nele, onde ele integra o Karma. Então você tem o Karma, né, que faz exatamente isso. Então imagina que startou um Karma aqui, então, todo mundo que tem rede preferencial vai tentar associar e vai conseguir. Eu vou dizer que sou eu e vai associar achando que eu sou a rede coisa. E ao mesmo tempo que ele associa em mim, eu fico transparente aqui no tráfego, mandando o tráfego dele para a internet. E o que o Karma Metasploit faz ele analisando esse tráfego, ele começa a pegar informações como user agent, fingerprint sistema operacional e tal, e vai começando a obter informações sobre os clientes envolvidos. E ele já faz automaticamente a filtragem, não sei se vocês repararam, não é coincidência o nome, ele é um módulo do Metasploit. Então ele busca na base do Metasploit módulos que explorem vulnerabilidades nos sistemas e browsers identificados ali e dispara contra a vítima. Tá? Então é uma dobradinha bem interessante. E o Beholder eu citei aqui, o Beholder foi desenvolvido pelo Nelson Murilo e pelo Luiz Eduardo, se eu não me engano. E ele tem uma feature que eu acho bem interessante, que é exatamente contra o Karma. A ideia dele foi o seguinte, ele não só faz o inventário normal de WDS, né, se uma rede sumir ele avisa, se uma rede aparecer ele avisa, como ele faz probes fakes. Né? Ele gera um SSID esdrúxulo e finge que ele quer associar aquela rede. Se tiver um Karma ali na área, ele vai responder, independente de quão esdrúxulo foi o SSID que ele fez. Então ele tem um algoritmo que faz uma série de probes esdrúxulos. Se responder a todos esses, é porque ele detectou que tem alguém ali atuando com ataque de Karma. Uma ideia simples, mas que eu considero um tanto quanto interessante.
Aqui são os hardwares que são utilizados para esse tipo de coisa. A única citação aqui tem a antena direcional, né? É a preferência por essas plaquinhas, independente da conexão, né? Seja USB ou qualquer outra coisa, que tem essa anteninha externa. Por quê? Você consegue retirar essa anteninha, que foi exatamente o que a gente fez, essa placa aqui branca, por exemplo, uma das utilizadas no projeto, e você tirando essa anteninha aqui, você consegue ligar um pigtail nesse conector para uma antena muito maior, que é o caso dessas. Tá? Então, por exemplo, aqui só tem uma das antenas, essa aqui é uma das antenas do projeto, é uma antena direcional, tá? Na verdade todas elas aqui são direcionais. Esse aqui é o pigtail que eu falei. Então você pode ligar essa entradinha aqui numa plaquinha USB, ou nessa aqui, né? Tanto faz, e a outra ponta numa antena desse tamanho, que tem um poder muito maior. Esse aqui embaixo é só um exemplo de uma antena direcional homemade, né? Tem N tutoriais na internet aí ensinando a fazer esse tipo de antena. A outra questão de equipamento é o GPS, tá? Que você faz a localização. Aqui é um exemplo do mapa que eu falei, onde você coloca a mancha da rede wireless, etc. E alguns extras interessantes são esses dois caras, o RPCap e o iSpy, que já são plaquinhas wireless como qualquer outra, já preparadas para fazer captura. Já em modo monitor, já faz captura de todas as redes. E o Wi-Fi Pineapple, que é bem interessante, ele é um pouco mais agressivo. Ele já vem com o Car Metasploit e algumas outras ferramentas de ataque ali dentro. Tá? Isso aqui foi feito por uma galera de um grupo chamado Hack5. Tá? Esse aqui é o modelo 2. Né? O modelo 1 era mais engraçadinho, que tinha o formato de abacaxi e tal. Mas do mesmo jeito que esses aqui já são preparados para captura, esses aqui já são preparados para captura e exploração. E para fechar, aqui, falando sobre o nosso projeto, foi o Hard Driving Day. A ideia do Hard Driving Day foi conscientização de segurança, tá? De uso de protocolos seguros em rede wireless. Foi uma parceria nossa com o CEPRORG, que é o sindicato aqui do Rio de Janeiro, e a gente já fez 3 edições. Tá? Vou mostrar aqui algumas estatísticas. Aqui está o site do projeto, para quem tiver curiosidade. Então essa foto está péssima, que não dá para ver a antena, né? Mas aqui essa antena aqui é omnidirecional, e essa antena aqui, que eu não sei se dá para ver, ela parece uma grelha de churrasco, é direcional. Tá, okay? Então esse foi o carro que a gente alugou para o projeto, e a gente fez a primeira edição aqui na Rio Branco, não sei se vocês conhecem. Então aqui tem a repercussão das 3 edições que a gente fez. Essa aqui foi a primeira delas na Rio Branco. A gente tem sempre um auditor no carro para evitar as polêmicas de captura de dados, etc. Na primeira edição era o próprio André Machado, que é colunista do Globo, dessa coluna aqui, Digital e Mídia. E esse foi o resultado que a gente conseguiu. Né? Metade das redes sem fio na Avenida Rio Branco é vulnerável a ataques. Isso, mais ou menos, eu não vou conseguir dar os números precisos aqui, mas a gente achou por volta de 4.000 redes distintas. Tá? Dentre elas, 50% estavam entre abertas e web, que é mais ou menos a mesma coisa. Né? Por isso que a gente bota aqui que metade é vulnerável. Um ponto importante do projeto é essa outra metade, que é a WPA, é considerada segura? Não sei. Ele escolheu o protocolo certo, pelo menos. Ele tem um check lá. Agora, eu não testei senha de ninguém, nem tenho curiosidade de testar. A ideia era só em cima da fragilidade dos protocolos escolhidos. E a gente fez depois mais 2 edições. Essa aqui de baixo foi lá em Macaé. A gente fez lá a pedido do sindicato, numa avenida lá que tem bastante indústria e tal. Assustadoramente, a gente conseguiu quase o mesmo número. Foram 3.000 redes. Eu, particularmente, fiquei assustado. Não imaginava que lá era tão denso assim de rede. E essa aqui foi a 3ª edição que teve cobertura da Globo News, que a gente fez exatamente 1 ano depois dessa. E fizemos em Ipanema e repetimos a dose aqui na Rio Branco para tentar medir algum tipo de evolução. E realmente teve um aumento de 10% mais ou menos aí de adoção de WPA. Tá? Então, isso foram algumas coisas interessantes. Quem quiser dar uma olhada lá no projeto, tem lá a forma como a gente configurou o Kismet, tem lá a foto das antenas utilizadas, tem lá e-mail para contato, para quem tiver qualquer dúvida. E a gente tem a ideia de fazer esse projeto itinerante, inclusive com a galera do Garoa, não sei se vocês conhecem, que é um hacker clube lá de São Paulo. A gente quer fazer em São Paulo, já tem uma galera se movimentando para fazer com a gente em BH também, a galera lá do DC Labs e tal. Então a gente quer levar essas estatísticas para outros lugares sem ser a Rio Branco. Tá? Então esse é o nosso projeto, espero que vocês gostem e é isso. Pessoal, Rafael, alguém tem alguma pergunta? Mariano da Winco. Rafael, você com a rede WPA,
Importa para você quebrar a chave o número de pacote de conexão que você pega ou independe? Não, independe. Você tem que pegar especificamente o handshake. Tá. Então, não interessa se você ficar um dia inteiro capturando dados daquela rede, você tiver um dump gigante, mas se não tiver um handshake ali especificamente, você não quebra. Tá, mas Porque basta ter um. Basta ter um. E não só basta ter um, quanto ter mais de um não faz diferença. Não otimiza o processo, não melhora a sua performance, nem nada. Tá, a segunda pergunta é, você escolhendo uma chave que não seja dicionário, quão fácil ou quão difícil é quebrar a sua senha? Depende. O ataque dicionário é um termo que a galera usa meio genérico, mas dicionário é dicionário, né? Você pegar palavras existentes e quebrar. Eu costumo dizer o seguinte, força bruta, o ataque de força bruta em si ele é trivial de você executar. As ferramentas fazem isso de maneira automatizada. A inteligência do processo está na modelagem da sua word list. Então, você não vai fazer, não é considerado você não pode considerar uma senha segura só porque ela não está no dicionário. Você tem que fazer lá um trabalho de, por exemplo, tem as questões de senhas comuns, senhas que já vazaram na internet por algum motivo, e tem a questão de word list modelada para o seu alvo. Por exemplo, se o seu alvo é uma rede wireless X, da organização XPTO qualquer, você vai tentar lá modelar senhas que através de palavras-chave, o ataque a gente chama de híbrido, né? Você pega palavras-chave e cria variações dessas palavras, bota um caractere na frente, um atrás, troca algumas letras e tal. Então, com isso, você modela o word list para aquele alvo. Tá? Aí você começa a botar um pouco mais de inteligência na sua força bruta. E um ponto importante é, ataque de força bruta geralmente é inconclusivo. Né? Ou você quebra ou é inconclusivo. Você nunca, pelo menos, nunca é uma palavra forte, né? Mas dificilmente você bota sua mão no fogo por uma senha. Né? Até porque você pode testar por 80 horas, por exemplo, e parar, e daqui não quebrou. E se você talvez tentasse por 80 horas e 10 segundos, você quebrava. Então não dá muito para saber. Mas é mais por aí. Você modela uma word list, geralmente é verificação por boa prática, na verdade. Se está no dicionário, se não quebrou com o dicionário, é porque pelo menos não é uma palavra normal. Se não quebrou com as palavras-chave da empresa, é porque o cara não usou algo que referencia a empresa. E assim você vai avaliando a senha do cara. Fala, Rafael. Júlio, da Proof. Eu queria saber qual é a tua opinião com relação aos equipamentos que prometem proteção da rede por contrafrequência. Tem uns caras aí, Airtight, alguns outros caras que é polêmico porque tem algumas implementações que matam todas as redes que estão em volta. Então só permitem aquelas redes que fazem parte daquela empresa. Eu queria saber se você já pegou isso aí nas tuas consultorias e o que você acha. Então, eu tenho a mesma curiosidade que você, na verdade. Eu conheço só de ouvir falar, já nunca vi funcionando. Pela descrição que eu conheço, acho um tanto quanto agressivo e não sei exatamente a eficácia disso. Tá? Nunca tive a oportunidade de uma prova de conceito. Inclusive, já tive a oportunidade de conversar, estava até comentando isso com alguém no almoço aí, tive a oportunidade de conversar com pessoas envolvidas com produtos desse tipo e não consegui pescar exatamente como ele funciona e tal. Então, eu, sinceramente, não teria uma opinião nem sobre a eficácia disso, nem sobre, porque eu não sei exatamente como é que funciona especificamente. Mais alguma pergunta? Rafael, eu tenho uma pergunta. Nos Word Drives que vocês fazem, vocês identificam algumas redes sem fio, algumas delas até com o próprio nome da organização. Né? E aí, em alguns casos até, no próprio SSID você já tem lá o contato, né? Um telefone ou coisa semelhante. Concorda? É possível isso acontecer. Vocês fazem algum tipo de contato com essas organizações? Quer dizer, tem lá a empresa Claves, né, com o SSID aberto, usando o app, e tem lá um telefone, ou coisa semelhante. Vocês entram em contato com essa organização ou procuram, de alguma forma, informá-las que elas estão expostas de algum jeito? Não. Assim, esse reporte pontual, não. A gente realmente... Telefones, eu pelo menos não me lembro, mas a gente teve alguns casos que realmente evidenciavam o nome da organização. Inclusive, até a gente usa, não na estatística, mas no nosso benchmark, a gente sabe que a gente conseguiu, até em termos de alcance, até o 13º andar, porque pegamos a rede da Claves e a gente sabe que é no 3º andar. Mas a gente tem indícios para acreditar que fomos até o 21º, porque tinha alguns que era nome de organização 21. Tem alguns nomes que passam algum tipo de informação. Em termos de reporte, a gente não fez nenhum reporte pontual.
A nossa ideia de exposição dessa informação é via mídia pública. A gente publicou isso, inclusive na própria coluna do André Machado saiu uma reportagem nossa também com um tutorial de defesa, que seria as recomendações de defesa e etc. E uma coisa importante é que na estatística que a gente divulga, isso é uma informação que a gente pega, né, no nosso scan, mas não é um tipo de informação divulgada. A gente divulga só estatística em cima de número. A única coisa que a gente publicou foi número de redes encontradas e, dentre esses números, quantos eram da WPA e o app. Agora, contato direto com elas, nenhum. Ok. Pessoal, mais alguma pergunta? Oi, Felipe da Sagitar. Uma pergunta, você já tem algum case de WPA2 com radios autenticando no AD quebrado? Não, eu particularmente, em alguma consultoria nossa, não que eu me lembre. Tá? Mas, falando de boas práticas, etc., é a maneira considerada segura, né, de você fazer, porque uma outra característica peculiar de rede wireless, que torna ela um tanto quanto insegura, entre aspas, é a questão da falta de autenticação, né? Você ter um controle de acesso que é baseado em chave compartilhada não é a melhor das práticas. Então, para um uso robusto de rede sem fio é considerado WPA. Alguns fabricantes chamam de WPA Enterprise, né? Primeiro, porque você tem um padrão muito mais robusto, né, 802.1x, e segundo, que você tem a questão da autenticação. Então, você consegue reportar incidentes e saber exatamente de onde falhou. Né? Se você tem só o pre-shared key, por exemplo, se eu compartilho com vários usuários, se um usuário vazar essa chave, comprometeu a rede de todo mundo, não tem nem como eu saber quem foi. No caso de radios, não. Você sabe quem é exatamente o usuário, você pode delegar diferentes privilégios de acordo com ele e tal. Agora, case de quebra em consultoria nossa, não que eu me lembre, pelo menos. Tá, e em nenhum caso, quando você trabalha com múltiplo SSID, também não tem nenhum caso de fragilidade do equipamento dele transpassar essas VLANs virtuais, né? Não, você diz múltiplo SSIDs, o você mesmo tem concentrador atendendo várias redes. Isso, um concentrador você tem uma rede pública e uma rede corporativa. Não, E aí não. também não. Mas esse eu acredito que é mais trivial do que o Radius, mas não tenho nenhum case para te dar, não. Legal, obrigado. Ok. Rafael, obrigado. Rafael faz parte da organização, então ele obviamente vai estar aqui hoje e amanhã, quem quiser conversar com ele. Vamos partir agora para um coffee. Tá? A gente volta 16h05 com a palestra do Felipe Balestra. Ok?